Dos meus irmãos, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho através aqui desse vídeo, no dia de hoje, né, fazer algo de diferente, falar um testemunho, né, um testemunho forte, irmãos, né, de um sonho que eu tive já faz uns meses atrás, e o Espírito de Deus tocou no meu coração para que eu viesse, né, apresentar para os meus irmãos. E depois do sonho, eu pedi uma palavra de Deus, e Deus me deu uma palavra aqui no livro de Apocalipse. Eu quero compartilhar com meus irmãos, que diz assim, Apocalipse 11, versículo 1, olha o que diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, olha só, o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. Amém. Eu entendo através desse texto da Bíblia Sagrada que nós temos que ser mais organizados se tratando do altar, do santuário. As coisas de Deus, ela é santa e ela é sagrada. Por isso que Jesus entrou ali naquele templo, naquela época, e ele, né, chutou as mesas, as pessoas estavam fazendo da casa de Deus baderna. Então não é da vontade de Deus, né, principalmente se tratando de altar, de santuário. Hoje os nossos altares hoje estão fendidos, nem todos, mas a maioria, né? E muitas vezes nós, pastores, nós sabemos, e Deus nos revela, Deus nos mostra, e muitas vezes a gente até para manter a pessoa, né, a gente abre espaço, mas não é do agrado de Deus. O que eu aprendo quando eu leio esse texto, que Deus quer que a gente venha ser mais fiel, com o seu altar, com o santuário, amém? Porque Deus, ele nos escolheu para fazer uma grande obra. Você que é obreiro, você que é missionário, você que é presbítero, você que tem um cargo dentro da igreja, você que está sobre o altar, a partir de hoje tenha mais vigilância em tudo que você vai fazer, para que o Senhor não venha te cobrar. O sonho que eu tive foi simples. Eu estava dentro de uma igreja, e dessa igreja aonde eu sou pastor presidente, ali no Montanhês. E eu sentado numa cadeira, né, e aparecia um grande demônio e sentava numa outra cadeira, né, e aí ele ficava de frente comigo sentado, só que ele ficava de cabeça baixa, e ele era muito grandão, forte, musculoso, todo vermelhão, ele tinha uma voz muito grossa, né, e ele dizia assim para mim: eu estou perdendo as minhas forças, né? Mas ele falava assim de cabeça baixa: eu estou perdendo as minhas forças. Mas ele falava com uma voz bem grossa, né? Eu estou perdendo as minhas forças. Mais ou menos com esse dom, ele falava que estava perdendo as forças. E ele dizia assim: as orações estão fazendo com que eu perca as minhas forças. E ele olhava para mim e ele dizia assim: mas você me teme, né? Porque você ora. E eu não falava nada, eu ficava só ouvindo ele falar. E aí um jovem aparecia numa cadeira de balanço do lado dele, se balançando. E aquele demônio, ele balançava a cadeira daquele jovem. Ele balançava, né? E ele dizia para o jovem assim: não é verdade que você não tem medo de mim? E o jovem começava a se alegrar, né? A dizer: eu não tenho medo de você. E ele olhava para mim, o demônio, e sorria, né? E ele se levantava, virava de costas e ele saía, né? Ele andando bem devagar, dizendo assim: eu estou perdendo as minhas forças. E aí ele saía, né, pela porta da frente da igreja, e ele pegava tipo uma bicicleta e ele descia. E eu corria para ver para onde ele ia, e ele descia num abismo muito grande, era um buraco, e aí ele se jogava lá dentro com aquela bicicleta. E eu voltava para a igreja, e quando eu estava dentro da igreja, o Espírito de Deus falava comigo, e ele dizia assim: olha, eu permiti que esse demônio, ele viesse aqui, aleluia, ele se declarasse, aleluia. Só que esse demônio, ele veio te observar. Se tu não tivesse conforme o altar, ele ia cortar as tuas duas pernas. Irmãos, eu temi naquela hora. Eu senti muito a presença e a glória de Deus naquele momento. Você está me entendendo? Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Aquele grande demônio, ele manifestou, e uma voz dizia assim: esse demônio, ele foi levantado, esse principado, para destruir a vida dos jovens, né? Os jovens estão se esquartejando, estão matando uns aos outros. É esse demônio
E aí eu entendi que aquele demônio se levantou e a gente vê tudo isso que anda acontecendo nos 4 cantos da terra, essa matança horrível. A gente consegue entender que tem um grande demônio atrás disso tudo, né? E eu entendi que o Espírito de Deus falou para mim que se eu não tivesse conforme ali o altar, aquele demônio ia cortar as minhas 2 pernas. Sabe o que eu entendo, amado? Vigia com as tuas atitudes, vigia com a forma que tu tá te conduzindo, a reverência que você tá levando sobre o altar. Hoje você vê que a maioria dos pregadores sobe em cima do altar, que parece que ele está, né, numa praça, ou ele está ali onde as pessoas desfilam, não é verdade? Chega, não tem nem reverência, né, de botar o joelho no chão, de orar, de agradecer a Deus, querem ser estrelas e só tem um que brilha, Jesus Cristo de Nazaré. Então recebe esse vídeo, que o Espírito de Deus venha falar mais no teu coração, que Deus venha te abençoar. Eu senti desejo no coração de compartilhar com meus irmãos, amém? Jesus estava lá no deserto, o diabo também estava no deserto, e foi lá no deserto que Jesus foi provado pelo diabo, e o diabo tentou trabalhar na mente dele, né? O diabo tentou botar dúvida no coração de Jesus: se tu fores o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Fique na bênção, fique na paz, e que Deus te abençoe. Analise, ouça esse vídeo, analise esse vídeo, e a partir de hoje comece a vigiar, amém? Vigia com as tuas atitudes, vigia como você está lidando com o santuário e com o altar de Deus. Que Deus os abençoe, pastor Márcio e família. Tenha um bom dia.